Todo mundo que começa a produzir conteúdo aqui no YouTube tem meio que um cifrão estampado nos olhos, né? E a gente já começa logo a imaginar quanto que eu vou ganhar de AdSense, como que eu vou fechar minhas primeiras parcerias, vou conquistar finalmente a minha liberdade financeira. Sim, eu não vou ser hipócrita com você. A gente produz conteúdo para a internet pensando em ganhar dinheiro, pensando em um dia talvez ficar rico. Só que muito antes de você começar a ganhar dinheiro com isso aqui, o YouTube vai te deixar rico de muitas maneiras que talvez você não tinha parado para pensar ainda. A verdade é que o YouTube ele te paga com uma moeda muito mais valiosa antes mesmo de você monetizar o seu canal. Se você soubesse as habilidades que o produtor de conteúdo precisa desenvolver, você começaria a produzir conteúdo quanto antes. Porque o homem que você se torna para atingir 100 mil inscritos é um homem que tem capacidade de ficar rico em qualquer profissão. Welcome to my channel, Bianco Johnson. Cara, gravar conteúdo não é sobre postar vídeos, é sobre um treinamento intensivo de habilidades que nenhum sistema tradicional de educação nunca te deu. Eu gosto de chamar de um treinamento de elite. E eu vou mostrar aqui para você quais foram as 5 principais habilidades que eu ganhei produzindo conteúdo mesmo sem nenhuma visualização. Aqui está a habilidade principal, é onde você adquire a casca grossa. No começo, você começa a gravar olhando para uma câmera, olhando para a parede, você vai errar várias vezes, você vai repetir o texto várias vezes, você vai produzir um conteúdo com muito carinho, mas às vezes não vai estar bom o suficiente. Você vai passar horas editando, né, aprendendo, estudando como editar, como transformar esse conteúdo, deixar esse conteúdo mais interessante. Aí você vai fazer tudo isso, vai postar e vai ter lá 5, 10, 15 visualizações, às vezes nenhuma. Isso tudo pode acontecer. Mas eu gosto de pensar o seguinte: se tu consegue gravar conteúdos constantemente, focando apenas no objetivo, naquele trabalho que você está desenvolvendo e não se preocupando só muito com números, você vai adquirir uma resiliência tão forte, mas tão forte, que não é mais qualquer coisa que te quebra, não. Eu te digo isso por experiência própria. Você passa a focar no seu objetivo e não no resultado imediato. E você leva esse ensinamento para absolutamente tudo na sua vida. Você dá tempo ao tempo, você espera as coisas acontecerem naturalmente e você perde essa ansiedade por números, essa ansiedade por coisas imediatas que a gente vê acontecer diretamente aqui na nossa sociedade, né? Essa é outra habilidade que eu considero uma das habilidades mais importantes, não só para produzir conteúdo no YouTube, mas para tudo na sua vida. Falar olhando para uma câmera, o que eu estou fazendo aqui exige de você muita clareza e muita capacidade de síntese, de aprender a organizar os seus pensamentos numa sequência lógica. É óbvio que no começo você erra bastante. Quando eu comecei, toda hora eu tinha que refazer o texto, memorizar de novo, mas você aprende aí organizando a sua mente, você aprende a concatenar as ideias, a colocar essas ideias numa sequência lógica, de forma que, com o tempo, com a prática, isso vira meio que automático. São 2 skills, são 2 habilidades extremamente importantes para qualquer pessoa. Uma boa comunicação e a sua capacidade de contar histórias. Eu acredito que essas 2 habilidades são as habilidades mais importantes na vida de qualquer pessoa, seja para você gravar um conteúdo para uma câmera, seja para você realizar uma venda, seja para você tentar convencer uma pessoa de alguma coisa. Se você aprende a se comunicar bem, de forma clara, objetiva, e você aprende a contar bem uma história, você é capaz de conseguir qualquer coisa. Você se dá bem num time de vendas, você se dá bem numa mesa de negociações, você consegue fazer jogadas mais arriscadas. Por quê? Porque você tem clareza mental, você tem capacidade de síntese e capacidade de organização. Essa outra habilidade eu também gosto muito, para mim é uma das mais prazerosas de produzir conteúdo, que é o fato de você ser dono do seu próprio tempo. O seu canal no YouTube é o seu negócio. Nesse negócio você é o CEO, você é o diretor de marketing, você é o roteirista, óbvio, né? Eu tô falando de canais pequenos como esse aqui, que você tá começando ainda, tá aprendendo, tá desenvolvendo, então você tem que aprender a fazer basicamente tudo. No começo da minha jornada de YouTube, eu tenho outro canal já com grande alcance, chegando a 400 mil inscritos, e até hoje nesse canal, como vários outros que eu tenho, esse aqui eu tô começando agora, mas eu também tenho um canal de histórias, tenho um canal que fala aí de futebol. Todos esses canais
me trouxeram habilidades muito importantes. Primeiro, aprender a fazer boas capas, só utilizando ferramentas gratuitas como o Canva, né? Então, eu aprendi a estruturar boas capas. Você aprende a criar roteiros. Óbvio, eu utilizo as inteligências artificiais para me auxiliarem nesse processo, mas é como eu disse, elas são auxiliares. O que eu vejo muitos canais fazendo é recorrendo 100% para a inteligência artificial, e aí ela vai te dar aqueles roteiros repetidos, aqueles roteiros que você percebe ali quando a pessoa está falando que é um roteiro feito por uma inteligência e não por uma pessoa. Então você, junto com a habilidade anterior de contar histórias, você começa a aprender a escrever essas histórias. Como que você vai segurar a atenção das pessoas, vai reter essas pessoas no seu vídeo. Então, tudo isso é o self-made, né? Faça você mesmo, é o one person business, o negócio de uma pessoa só. Isso tudo me fascina demais para produzir conteúdo no YouTube, e é uma habilidade que eu desenvolvi essencial, de você ser o dono do seu próprio negócio, de você dominar todas as esferas, desde a roteirização, até você gravar, até você editar, você aprender a fazer editar. Cara, eu sinto um prazer imenso de sentar na frente do computador e editar meus conteúdos. Para mim, a parte mais prazerosa mesmo é todo o processo. Aqui, gravar é a parte mais fácil. No começo pode parecer difícil para você falar para uma câmera, mas para mim essa aqui é a parte mais fácil, a parte mais trabalhosa e aquela que eu sinto mais prazer de fato, editar os meus vídeos. Pode ser edições mais simples, como as que eu faço aqui nesse canal, que eu não uso tanta edição assim, porque aqui é mais um bate-papo aqui entre a gente, né? Eu expondo as minhas ideias, expondo a minha rotina, mas é você roteirizar, você contar uma história, você tentar trazer essa história de forma interessante. Isso é uma habilidade muito boa e muito fascinante. Outro ponto importante, você basicamente se torna um analista de dados, né? Porque quem leva o YouTube a sério, como eu levo, como muitas pessoas levam, como você que de repente está aqui e quer transformar a produção de conteúdo numa profissão, a gente aprende a analisar dados, porque a gente aprende a ir para o YouTube Studio, olhar as métricas do canal, tentar perceber qual é a sua taxa de cliques e tentar entender se esses cliques estão pequenos por conta da sua thumbnail, que não está muito boa, é o título que não está chamando. Óbvio, num canal pequeno como esse que eu estou começando agora, eu não me atento muito a isso. Por quê? Porque a entrega dos vídeos ainda é pequena. Esse é apenas o quarto vídeo que eu estou postando aqui. Então eu sei que vai levar um tempo ainda para o YouTube entender, para o algoritmo encontrar quem é o meu público. Então eu estou muito tranquilo com isso. Mas em outros canais que eu tenho, como por exemplo esse, que eu já mencionei anteriormente, de quase 400 mil seguidores, eu estou sempre atento às métricas, sempre tentando observar onde que o público está saindo do meu conteúdo, e essas métricas são importantes para você entender, ó, aqui eu poderia ter feito isso, aqui eu poderia ter causado um pouco mais de impacto, aqui eu poderia ter falado um pouco mais devagar, aqui eu poderia ter trazido um lance mais frenético. Enfim, você aprende a ser um analista de dados, um cientista de dados, e como eu disse, são etapas e etapas e etapas do processo de produção de conteúdo que são muito fascinantes. E por fim, a quinta habilidade mais importante que a produção de conteúdo me deu é a capacidade de você entender como as pessoas te enxergam, porque no YouTube, no começo não, isso aqui é mais para você evoluir, não basta você ser bom, você precisa parecer bom, você precisa parecer que entende mesmo que você ainda não seja um baita de um especialista. Mas calma, eu não estou dizendo que você que está começando o canal agora, você já tem que mostrar que seu conteúdo é exuberante, que você é um mega produtor. Não, não é isso que eu estou falando. Isso você vai adquirir ao longo do tempo. Mas com o tempo, conforme os inscritos forem chegando, eles gostam de perceber a sua evolução como produtor de conteúdo. Alguém que está chegando aqui no meu canal, ele assiste ali aquele primeiro vídeo, aí ele vê o segundo, o terceiro, de repente daqui 2 meses ele, pô, esse cara melhorou, tá falando um pouco melhor, tá com áudio um pouco melhor, de repente mudou alguma coisa no cenário, tá se expressando melhor. Então você começa a perceber que a maneira como as pessoas te enxergam passa a interferir no seu trabalho. Então você vira meio que um analista de forma geral. Você se preocupa muito com a sua imagem, você se preocupa muito como você se posiciona, tentando não entrar em muitas polêmicas, né? Óbvio, tem aqueles canais que são direcionados mais para polêmicas, mas você procura evitar polêmicas, trazer um conteúdo com clareza e trazer um conteúdo em que as pessoas gostem, porque afinal de contas, o que o YouTube quer é o tempo de sessão. Ele quer que o cara assista o seu conteúdo, assista esse conteúdo e vá assistir outros vídeos. Então tudo isso você começa a performar, começa a observar e começa a evoluir.
ao longo do tempo. São 5 habilidades fundamentais que vão te trazer muita, mas muita ferramenta, não só na produção de conteúdo, mas para absolutamente tudo na sua vida. No final das contas, o dinheiro que você vai ganhar com o YouTube é apenas uma consequência da pessoa que você está se tornando. Essa sua evolução como produtor de conteúdo acompanha a sua própria evolução pessoal. Eu consigo te dizer claramente que se eu perdesse todos os meus canais hoje, Deus me livre, papai do céu, mas se eu perdesse todos os canais, em poucos meses eu conseguiria readquirir e reconquistar toda a minha audiência. Por quê? Porque eu já sei o processo, eu já sei tudo que precisa ser feito. Paciência, perseverança, resiliência, é você acreditar que é possível, é você confiar no processo antes do resultado. Preocupe-se com a qualidade do seu conteúdo, preocupe-se em constantemente estar evoluindo, preocupe-se em constantemente estar trazendo algo de útil para as pessoas, que consequentemente a sua audiência vai continuar crescendo. É um exercício de paciência, é um exercício de resiliência, mas que o resultado pode ter certeza que ele chega, e quando ele chega é muito satisfatório. Meu nome é Bianco Johnson e se você quer evoluir o nível do seu jogo, se inscreva nesse canal. Lembre-se, o lucro de verdade começa primeiro na sua mente, o resultado vem apenas depois.